Senhor. Que todos estejam na graça de Deus, que todos estejam nesse dia abençoado, cheio da bênção de Deus. Amém? Hoje eu estou entrando aqui para dar continuidade à nossa leitura bíblica, né? E hoje eu vou entrar aqui no capítulo 37 do livro de Isaías, que fala que Ezequias, angustiado, pede a Isaías que ore. Então vamos fazer uma breve oração e oferecer a Deus essa leitura bíblica para que Deus possa abençoar nossas vidas e que cada palavra aqui citada seja bênção sobre nossas vidas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu entro na Tua presença, Pai, na Sua santa presença, Pai, para fazer a leitura bíblica, Pai, a leitura que o Senhor deixou para nos guiar. E que através da minha boca, Pai, o Senhor possa falar com seus filhos grandemente através dessa leitura. E que seja abençoado a cada irmã, cada irmão que entrar aqui para ouvir essa palavra. Amém? Ezequias, angustiado, pede a Isaías que ore. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciões, os sacerdotes, cobertos de sacos, a Isaías, o profeta, filho de Amós, os quais lhe disseram assim: Assim diz Ezequias, este é dia de angústia e repreensão e de blasfêmia, porque os filhos estão para nascer e não há forças para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus será ouvido a palavra de Rabzaque, a quem enviou o rei de Assíria, meu amo, para afrontar o Deus vivo e a repreender com as palavras que tens ouvido o Senhor teu Deus. Faze, pois, oração pelo remanescente que ficou. Deus promete libertação. Se os servos do rei Ezequias vieram a Isaías e lhe disse: Isaías, assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas pelas palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará à sua terra, e falo-ei cair morto, e falo-ei cair morto a espada da sua terra. A atitude arrogante da Assíria, mais insultos a Deus e ao Judá. E voltou, pois, Rabzaque e achou o rei da Assíria combatendo contra Libna, porque ouvira que havia se retirado de Laquis. E ouvi dizer que Tiraca, rei de Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim direis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem tu confias, dizendo: Jerusalém não será entregue à mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria e toda a terra, destruindo-os totalmente à espada, escaparia tu? Porventura livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã e Arã e Rezefe, e o filho de Edém, que habitaram na Delassar. Onde está o rei de Amate e o rei de Arbate, o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Ivã? Ezequias ora a Deus por socorro. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros, e lendo, subiu à casa do Senhor e estendeu diante do Senhor. Então Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, o qual enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram os deuses deles ao fogo, porque não eram deuses, senão obras de suas mãos, obras de mão de homens.
madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos o reino da terra conheçam que só tu és o Senhor. Irmãos, aqui nós vemos que deve ser observado que Ezequias não negou a existência nem o poder dos assírios. Que todos saibam, como aqui, que a confissão dos problemas existentes não demonstram falta de fé e que a negação de certas dificuldades não as tornam menos reais. Toda repetição que é feita ao Senhor, como é de Ezequias, não deve ser para a libertação dos inimigos ou triunfo sobre eles, para o nosso próprio bem ou para o bem dos outros, mas sim para a glória de Deus. A resposta de Deus, Sennacherib será esmagado. Então Isaías, filho de Amós, enviou a dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Sennacherib, rei da Assíria, esta é a palavra do Senhor, falou a respeito a ele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a sua cabeça pelas suas costas. A quem afrontastes, de quem blasfemastes? Contra quem elevastes a tua voz e levantastes os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontastes o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros subirei às alturas dos montes. Aos últimos recessos dos Líbano cortarei os seus olhos, os seus altos cedros, os seus ciprestes escolhidos, irei ao teu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Nessa passagem, o Espírito Santo não está afirmando que Sennacherib da realidade te disse essas palavras com a sua boca, mas que ele as pensou em seu coração. Isso aqui já demonstra que Deus, ele ouve, ele sabe o que nós estamos pensando, irmãos. Independente de ser mal ou ruim, tudo que está aqui, tudo que nós maquina aqui, Deus sabe. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios nos lugares sitiados. Não ouvistes, porventura, que já há muito tempo dispus eu estas coisas, já que destes os teus remotos já tinha planejados? Agora, porém, o fiz executar, e eu quis que tu reduzistes os montanhas de ruínas às cidades fortificadas. Por isso, seus moradores debilitados andaram atemorizados e envergonhados, eram como a erva do campo e a erva verde como o feno do telhado, e como o trigo queimado antes de amadurecerem. Mas eu conheço o teu assentar e a tua saída e a tua entrada, e o teu furor contra mim. Porque contra mim se irastes, e a tua arrogância subiu até os meus ouvidos? Eis que porei um anzol no teu nariz e o meio freio nos seus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde viestes. E isso te será por sinal: este ano se comerá o que nascer espontaneamente, e o segundo ano que nascer dele, porém, no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os frutos dela. Irmãos, a partir do versículo 26, nessa passagem, Isaías, depois de falar com uma pessoa de Sennacherib, faz uma pausa, sem aviso, e volta a falar com o Senhor. Nessa passagem, Sennacherib é repreendido pelo Espírito Santo por não saber o que ele deveria e poderia ter sabido. E ele apenas tivesse especulado a voz da consciência e da razão. As palavras agora, porém, o fiz executar, refere-se ao fato de que tudo o que Sennacherib fez era permissão de Deus, e com sua ausência e com sua assistência, no entanto, Sennacherib havia se tornado tão enaltecido em seu próprio orgulho que ele pensava que as suas vitórias eram devidas à sua própria habilidade, planejamentos táticos e habilidade militar. Deus, tendo decretado êxitos assírios e produziu, em parte,
ao infundir fraqueza nas nações que eram suas inimigas, Senaqueribe pensava que havia sido a sua perícia militar, havia obtido a sua vitória, e agora Deus diz ao contrário. Senaqueribe, embora um instrumento involuntário nas mãos de Deus, ainda assim poderia ter sabido tudo o que tinha de saber a respeito de Deus, se apenas tivesse tomado o tempo e tido trabalho para aprender. O versículo 26 diz isso, portanto, por não ter tomado tempo para aprender a respeito de Deus, e desse modo entender o segredo da tua vitória, ele incorreria na ira de Deus. Sendo que Senaqueribe havia intencionado essas chocantes crueldades para Ezequias e o teu povo, mas figuradamente ele mesmo foi levado a sofrê-lo. E isto será por sinal este ano, se comerá o que nascer espontaneamente no segundo ano ao nascer dele. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai as palavras, e plantai vinhas e comei os frutos dela. E o remanescente da casa de Judá, que tiver escapado, voltará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião os escaparam. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor sobre o rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem disparará flecha alguma nela, nem virá diante dela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, e não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Pois eu ampararei a cidade para o livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O cumprimento da promessa de Deus. E saiu então o anjo do Senhor e feriu a 185.000 no acampamento dos assírios. E quando eles levantaram-se pela manhã, eis que todos eles eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e se foi, e voltou para a sua terra e ficou em Nínive. E aconteceu que, estando sentado na casa, prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus pagãos, irmãos, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. O reino e reinou em seu lugar Esar-Adom, seu filho. Capítulo 38. A doença de Ezequias e a sua recuperação. Amém? Irmãos, essa passagem aqui, ela é maravilhosa. É uma passagem que vai falar sobre a doença de Ezequias, que Ezequias estava prestes a morrer, né? Ezequias já sabia que ele ia morrer. Mas pela sua fé, pela sua insistência, ele buscou a Deus e pediu que Deus desse mais tempo de vida para ele. Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, o profeta filho de Amós, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o teu rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha só que engraçado, né, irmãos? Ele simplesmente virou o rosto para a parede e foi falar com Deus. Isso quer dizer, ele tirou aquele tempo para falar com Deus, somente com Deus. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, que fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias com grande pranto. Irmãos, nesses primeiros versículos, a palavra naqueles dias refere-se ao 14º ano do reinado de Ezequias. Por consequente, a sua enfermidade aconteceu durante o tempo da invasão da Assíria e antes da libertação final de Jerusalém. No capítulo anterior, vimos Senaqueribe humilhando por causa do seu orgulho. Neste capítulo, vemos alguém que pertence a Deus, Ezequias, humilhado por causa do seu orgulho. Deus não pode tolerar isso nos seus
nos seus, tanto quanto ele não tolera nos pagãos. O voltar do seu rosto para a parede indica um voltar-se de todas as suas conquistas, supostos méritos e coisas às quais ele dava muito valor. Também fala da sua importância e o que é exigido por Deus de qualquer pessoa que se aproxima dele, independentemente da causa ou razão. Ezequias tinha 39 anos. Nesse tempo, ele não tinha nenhum filho para se suceder. Quando ele morreu na idade de 54 anos, o seu filho Manassés, que o sucedeu, tinha apenas 12 anos. O coração perfeito deve ser entendido da seguinte maneira. Da sua afirmação no versículo 17, sabemos que ele não estava afirmando impecabilidade. Ele estava se referindo a seus esforços para tirar a idolatria de Judá e restaurar a adoração verdadeira no templo, que havia sido abolida pelo seu perverso pai, Acás. O Espírito Santo disse que Ezequias chorou com grande pranto e que indica que ele humilhou diante do Senhor. Essa humilhação é sempre exigida por Deus. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Isaías, assim diz o Senhor, Deus de Davi, do teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu acrescentarei aos seus dias mais 15 anos. E livrar-te-ei a ti e a cidade da mão do rei da Assíria, eu defenderei essa cidade. E isso te será como sinal da parte do Senhor, do que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que eu voltarei atrás 10 graus a sombra que desce pelo sol no relógio de Acás. Assim recuou o sol 10 graus pelo grau que já tinha andado. A escritura de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e foi curada a sua enfermidade. Eu disse, em pleno vigor dos seus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado dos restos dos meus anos. Eu disse, não verei o Senhor da terra dos viventes, e já verei mais homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi, e foi removido de mim como choça de pastor, como tecelão, cortei a minha vida, como que dotear me cortará, desde a manhã até a noite me acabarás. Esperei com paciência até a madrugada, que como um leão ele me quebraste todos os meus ossos no dia para a noite, para darás cabo de mim. Como grou ou como andorinha, assim eu chilreava e gemia como as pombas. Ele elevava os meus olhos ao alto ao Senhor. Estou oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como me disse, ele mesmo fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos na amargura da minha alma. Senhor, por essas coisas os homens vivem, e com todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e me fazes viver. Ainda era a oração de Ezequias. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, amastes minha alma e livrastes a cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Porque a sepultura não pode louvar-te, nem a morte glorificar-te, nem os que descem a cova esperarão em tua verdade. Os vivos, esses te louvarão, como eu faço. O Pai fará notória a tua verdade aos filhos. O Senhor veio salvar-me pelo que, tangendo eu meu instrumento, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías, tomem uma pasta de figos e a ponham como um emplasto sobre a chaga e sarará. Também dissera Ezequias, qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Por meio, irmãos, do simbolismo desse emplasto, que demonstrava o poder de Deus posto sobre a chaga,
que simboliza a sua corrupção pecaminosa e o fato de que ela tinha sido tirada. Ele então soube que os seus pecados foram perdoados e lavados e que ele poderia subir à casa do Senhor. Amém? Nessa palavra, irmão, nós vemos que Ezequias, ele, devido à guerra, né, que perdão, irmãos, que eu não sei falar esse nome, Senaqueribe, levantou, né? Ele procurava destruir aquele povo, ele procurava seguir deuses pagãos. E Ezequias, ele lutava contra, ele queria destruir aqueles deuses, ele queria acabar com aquela corrupção de adoração a deuses, deuses de pedra, de madeira, bronze, ouro. Esses deuses não iam fazer nada por aquele povo. O único Deus vivo que poderia fazer era o Deus verdadeiro que Ezequias servia. Talvez pelo fato de muito correr, muito cansaço, muita luta, ele acabou adoecendo, né? Como ele adoeceu de uma doença mortal, uma doença que iria levá-lo à morte, ele recebeu o recado, né, de Isaías para que ele colocasse sua casa em ordem, que ele consertasse, botasse tudo nos conformes, né, ajeitasse, porque quando ele morresse, ele deixaria tudo organizado, né, porque Deus gosta de organização, né, irmãos? Deus gosta de coisas arrumada, organizada. Deus não gosta de bagunça, de sujeira, de entulhos, né? E ao ouvir isso, Ezequias resolveu implorar pela vida. Então, ali naquele momento, a fé dele fez com que ele se virasse para a parede e lembrasse Deus de quem ele era e o que ele fazia, o que ele estava fazendo ali naquele momento, e que Deus pudesse, né, dar mais tempo de vida a ele. E como Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Deus potente, único, ele não fez porque Ezequias estava falando o que ele estava fazendo, mas ele fez porque ele sabia que Ezequias merecia uma chance de continuar vivendo. Então ele acrescentou à vida de Ezequias mais 15 anos. E ele voltou o relógio para que voltasse naquele momento que Ezequias adoeceu, para que ele não adoecesse. É incrível, né, irmão, esse poder que Deus tem em nossas vidas? Então ali, ó, ele voltou lá naquele dia que Ezequias adoeceu, e naquele mesmo dia que Ezequias adoeceu, Deus não deixou que a doença chegasse a ele. Então ele não adoeceu mais. Ele continuou saudável e recebeu mais 15 anos de vida. Imagine, irmãos, nós estarmos... Olha, não é impossível para nós. Não é. Não adianta a gente falar assim, nossa, já imaginou se acontecesse com a gente? Acontece sim. Acontece, basta que a gente tenha fé. Basta que a gente acredite que tudo Deus pode fazer nas nossas vidas. Quantas pessoas são curadas, irmãos? Quantas pessoas recebem a cura? Esses são pessoas como Ezequias, que acreditou, que teve fé. A fé deles chegaram ao ponto de curá-los. Por quê? Porque eles acreditou na bênção de Deus. Eles não acreditaram em deuses pagãos, eles não foram ali naquele santo de barro, naquela estátua de madeira, naquela estátua de plástico, e foram pedir para aquela imagem a bênção que eles necessitavam. Ezequias se virou para a parede, fechou seus olhos e falou com Deus. Então, o que isso mostra para nós? O que isso está nos ensinando? Que nós possamos entrar para o nosso quarto como a parede de Ezequias.
fechar nossos olhos e conversar com Deus. Porque Deus, ele não está aqui. Aqui, ele não está aqui. A gente não vê Deus. A gente sente ele. A gente sabe que ele está do nosso lado. A gente sabe que ele está nos guardando, nos cuidando. Deus, ele mantém o Espírito Santo conosco. Ele mantém o Espírito Santo ao nosso redor. Porque quando ele fala organizar, quando ele fala em entulhos, é para que nós possamos aprender, irmãos, a não juntar bagunça, não juntar sujeira, amontoar, ter montões de coisas sem necessidade, sem precisão. Muitas vezes as pessoas vão juntando, porque existe aquelas pessoas que são... que tem, o pessoal fala um nome, irmãos, eu não sei dizer para vocês agora, irmãos e irmãs, mas é aquele mal de juntar. Tudo que vê junta, tudo que vê guarda, tudo que vê acumula, né? Problemas de acumuladores. Isso não é de Deus, irmãos, porque onde tem entulho, o Espírito Santo não se acomoda. Como que o Espírito Santo vai se acomodar na sujeira? Como que o Espírito Santo vai se acomodar num lugar que está cheio de entulhos? Perdão, eu tô tentando lembrar o nome aqui, irmãos. É aquele profeta que pediu ao rei para ir numa cidade que estava em entulhos. Deixaram a cidade em entulhos, destruíram a cidade, que era uma cidade dele, né? A cidade natal. Então ele pediu para o rei, para que o rei desse um tempo para que ele fosse lá reconstruir aquele templo. E o rei aceitou, né? Aceitou que ele fosse, mas que ele tinha um prazo para voltar. E nesse prazo, irmãos, ele chegou aí para a cidade dele para organizar aquilo que tinha acontecido. Eu tô tentando lembrar aqui, irmãos, o nome... Neemias, irmãos, perdão, é Neemias. Neemias soube que a cidade dele foi destruída e tava só nos entulhos, né? Só tinha mundrungos de entulhos. Virou só entulhos a cidade dele. Derrubaram, né, os muros da cidade dele. Então ele pediu para que o rei deixasse que ele fosse lá para reconstruir. Então, o que acontece? Onde é que eu quero chegar a dizer para vocês? Que Deus, ele faz dos entulhos um renovo. Então, que nós possamos ser renovados, que nós possamos jogar nossos entulhos fora, para que venha novos muros, para que venha uma nova cidade. Isso significa para que venha o amor de Deus em nossas vidas, para que o Espírito Santo faça morada na nossa casa, que faça morada no nosso coração. É isso que Deus quer entregar para vocês através dessa palavra. Isaías pediu por vida, por saúde, né? Isaías pediu para que ele pudesse viver mais um pouco. E ele não foi dos santos ali no templo, ele não foi ali em deuses de pedra, ele não foi nada disso. Ele buscou somente a Deus. No seu íntimo, ele fechou os olhos e falou com Deus. E Deus ouviu a oração dele. Assim somos nós, irmãos. Que nós possamos fechar nossos olhos e ter uma intimidade com Deus. Acreditar que Deus pode fazer tudo em nossas vidas. Deus pode curar, libertar, salvar, renovar e transformar a vida, nossas vidas, irmãos. Amém? Que vocês possam ficar com esses 2 versículos. Eu não vou incumpridar, porque tem pessoas... Uma vez eu ouvi uma conhecida que falou: Suzana, eu entrei no seu canal, eu comecei a ouvir, mas aí eu desanimei, eu fiquei com preguiça de ouvir. Sabia, irmãos, que isso acontece? Então eu vou parar por aqui.
Eu vou deixar esses dois capítulos da Bíblia para vocês refletirem sobre o que eu estou falando. E que Deus possa abençoar cada um de vocês, irmãos, através dessa leitura bíblica, amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, guardar e livrar de todos os mal. Que o Espírito Santo possa fazer morada na vida de vocês, na casa de vocês e na família. Fiquem todos na paz do Senhor. E não se esqueça, irmãos, compartilha, se inscreva no canal, me ajuda a crescer aqui no canal. Quem sabe eu aprendo, né, a editar meus vídeos e faço uma coisa mais bonita, uma coisa mais chamativa, amém? Não porque eu queira chamar a atenção de vocês, mas eu acho que tudo que é feito para Deus tem que ser feito bem feito, né, irmãos? Que Deus gosta de coisas boas, Deus gosta de coisas completas. E eu tenho certeza que eu preciso melhorar muito ainda no meu canal. Então eu peço para que vocês pelo menos se inscrevam no meu canal, amém?